Eu quero compartilhar algo da parte do Senhor. Esse mês agora de setembro, outubro, Israel comemora a festa dos tabernáculos, né? É uma festa muito interessante que tem lá na Bíblia para o povo judeu, não é para nós. Nós não somos judeus, então a gente não faz as festas, a gente tem as festas como sombras, como simbologias do que aconteceu e do que irá acontecer ainda. Então foi por isso que Deus estabeleceu as festas, para que elas marcassem datas e princípios, fossem repassados de pai para filho. E a festa dos tabernáculos nada mais é do que lembrarem do tempo que eles viveram no deserto, morando em tendas, em cabanas, durante 40 anos, para que os filhos sempre se lembrassem e soubessem de onde eles vieram. E nós temos que nos lembrar de onde nós viemos, amém? Nunca se esqueça de onde você veio. Hoje está uma bênção tua vida, hoje você não tem aquele peso do pecado, então lembre-se de onde você veio, então é muito importante. E diz a maioria dos teólogos aí, né, estudiosos, que nessa época, por volta da festa dos tabernáculos, foi quando Jesus nasceu, né? Jesus veio nessa época do ventre de Maria. E bem provável que foi agora, porque tem um texto que fala que ele tabernaculou conosco, né? Então, provavelmente foi na festa dos tabernáculos que Jesus nasceu. E ele veio como uma criança normal, como qualquer um de nós nasceu de Maria, né, de forma sobrenatural, é claro, a sua concepção, mas teve uma vida normal. E quando ele estabelece ali o início do seu ministério, aos seus 30 anos de idade, ele tinha uma mensagem. A mensagem do Cristo era uma mensagem clara, uma mensagem forte, uma mensagem determinante para a vida das pessoas que ele pregava. Ele tinha uma chamada, ele tinha uma mensagem. E qual era a mensagem do Cristo? Nós vivemos numa sociedade de consumo, né? Nós andamos muito movidos pelo consumo, né? Se você entra num supermercado, você entra lá para você consumir. Você vai lá, pega, e aliás hoje a gente se assusta, né? Mas se consome cada vez menos no supermercado. Mas você entra para consumir, você vai, pega nas prateleiras, passa no caixa, leva para sua casa. Você vai num hospital, você vai lá para ser um usuário do hospital. Então você tem os enfermeiros, as enfermeiras para te auxiliar, os assistentes, os médicos, os funcionários. Então você é um usuário ali daquele hospital. Mas o Cristo, ele veio nos ensinar uma mensagem não de usuários. Ele trouxe uma mensagem para nós de servos, não de usuários. Então a igreja era moderna, pastor, né? Nós temos notado muito isso. E eu louvo a Deus que aqui nós temos uma igreja bem ativa. Graças a Deus temos muitos obreiros, mas existem muitas vagas ainda. E é importante você se posicionar. Mas a igreja moderna, né, e se coloque nessa posição, se você tiver, ela tem sido uma consumidora de serviço cristão. Ela tem sido uma usuária da igreja, no sentido de que eu vou num culto, recebo uma mensagem e vou para minha casa. Não foi essa a mensagem que o Cristo passou para nós. Ele veio e como um homem viveu e trouxe um exemplo de servo. É claro, existem fases na vida de todas as pessoas. Todos nós passamos por pelo menos 4 fases, nós temos que viver, né? Eu quero trazer essa mensagem hoje, baseado então nessas 4 fases, eu vou chamar de 4 verbos. 4 verbos que o Cristo trouxe para a sua igreja que ficou na terra. Amém? Vamos partir por aqui e vamos ver o que o Senhor fala conosco nessa manhã. Continua falando conosco. Primeiro verbo que eu quero compartilhar conosco, e todos precisam passar por ele, senão os outros 3 não fazem sentido, é o que está em Mateus 11, do 28 ao 30, quando ele diz: venham a mim, todos os que estão cansados, oprimidos e afadigados, e eu vos aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando Jesus fala isso, ele traz o primeiro verbo para todos nós: venha. Venha para a minha presença, venha para mim. Porque no mundo existe um peso, existe um jugo. Jugo
para quem não sabe, nada mais é do que a canga. Aqui no Brasil se usa mais a palavra canga, que se coloca no pescoço de um boi para puxar uma carroça. Então, aquilo que põe no pescoço do boi, a canga. Então, o jugo do mundo é pesado. O jugo do pecado. O mundo, ele traz o peso do mundo nas suas costas é o pecado. É a separação de Deus. Eu fico pensando, meus queridos, como é algo forte nós pensarmos nesse ângulo que a Bíblia fala, que nós, sem Jesus, somos inimigos de Deus. Já parou para pensar numa coisa dessa? Inimigo, o pastor Mário trouxe aqui, Deus ele é dono de todas as coisas, o Criador de tudo, todo-poderoso, soberano. Imagina você ser inimigo do fulano da esquina, imagina você ser inimigo do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque o pecado que está nas nossas costas sem Jesus é um fardo pesado e nos leva à inimizade com Deus. Então o que Jesus faz? A mensagem do Cristo para aquelas multidões é: venham a mim e aliviem-se desse seu fardo pesado, esse fardo de pecado, esse fardo de separação de Deus. Porque a essência do ser humano, o motivo pelo qual eu e você fomos criados, foi para adorar a Deus, estarmos conectados com Deus e sermos um com Ele, adoradores dEle. Foi para isso que nós nascemos. E quando isso falta no ser humano, é onde existe aquele vazio interior, e por mais mentiroso que a pessoa seja, que não tem Cristo, ele tem um vazio interior que é impossível ser preenchido por qualquer tipo de lazer, de prazer, de conquista, de riqueza, de status, de tudo, nada disso pode preencher, porque o maior psicólogo que existe é o travesseiro. Quando a pessoa deita no travesseiro, ela vai sentir a separação de Deus. No momento da agitação da vida, das correrias, das coisas, ela até esquece. Mas no momento do travesseiro, ela descobre quem ela realmente é. Pessoas riquíssimas, elas dizem: eu daria agora toda a minha fortuna para ter apenas mais um dia de vida. Porque por mais que essas pessoas viveram regaladamente, não foi suprido aquela necessidade do seu interior. E Cristo fala: venham a mim, todos os vocês que estão cansados, oprimidos e afadigados, e eu vos aliviarei. Vocês encontrarão descanso para as suas almas. A alma de quem não tem Cristo é uma alma cansada. A alma é o seu interior, são os seus sentimentos, aquilo que está por dentro. Você vai de todas as formas buscar maneiras e mais maneiras para suprir. E Salomão é um exemplo para nós da Bíblia, que ele teve tudo o que ele quis. Tudo o que ele quis, todo o dinheiro do mundo ele teve. Ele pôde comprar tudo o que ele quis. Ele teve todos os prazeres que a alma dele desejou. Ele escreve isso nos seus livros. E ele fala: mas eu descobri que tudo isso é um vapor, é vaidade. Vaidade de vaidades, tudo passa. E ele olhava, ele era muito sábio, né? Porque Deus deu a ele a sabedoria que nenhum homem teve. E ele analisava não só a vida dele, mas analisava a vida de outras pessoas. E ele provavelmente olhava para pessoas que chegaram até o final da sua vida, da sua velhice. Pessoas que muitas vezes tiveram poder, tiveram riquezas, mas que chegam ao final da sua vida amargos, rancorosos, tristes. Por quê? Apegaram-se à vida, essa vida, à vaidade. E Jesus falou assim: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, vai achá-la. É isso que é o venham a mim. Perde a sua vida, mas você ganha a vida de Cristo. É o primeiro e mais importante passo da nossa carreira cristã, porque existe uma carreira a ser seguida. Quando você entra numa empresa, você pensa em crescer,
né? Primeiramente que você quer um salário maior, né? Você quer evoluir ali dentro. Então existe uma carreira cristã também. Então agora nós estamos no RH. Estamos aqui fazendo, preenchendo ali o currículo, né? Entregando o nosso currículo. Entregando para entrar na carreira é o venha. Venha até os recursos humanos do céu. Converse agora aqui com o pessoal do departamento pessoal. Faça a entrevista agora com o seu próximo chefe, o Espírito Santo de Deus. E ele vai te convencer agora do pecado, da justiça e do juízo. E vai falar com você agora, arrependa-se dos seus pecados e venha para Cristo e entre agora para o rol de salvos escritos no livro do céu. E assim nós vamos agora no venham. Venham a mim. E todos que estão cansados, é todos. Jesus chama a todos. Agora tem o jugo. Ele fala, tomem sobre vocês o meu jugo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Existe um jugo. Nós saímos daquele jugo pesado do mundo do pecado, né, da traição, da discórdia, da tristeza. E viemos agora para o jugo de Jesus. Que Ele vai conduzir a tua vida agora. Ele vai te dar um direcionamento agora, novo para a tua vida. Existirá alguém agora sobre a tua vida novamente. Não vai ser mais o pecado, o mundo, mas vai ser Cristo. E Ele é um ótimo Senhor, um excelente Senhor. Então Ele fala, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Ele vai pegar a varinha muitas vezes e vai te dar umas varadas e vai falar, para a direita você está desviando, vai agora para esse caminho. E Ele vai te dar umas varadinhas e vai te ensinar e vai puxar ali, conduzir a carroça para você ir no caminho, porque existe um jugo. Então não há aquela questão de, eu agora sou livre. Você é livre do pecado, mas nós somos escravos de Cristo. E é ótimo isso, porque Ele é um ótimo Senhor. Ele sempre vai te dar o melhor caminho, sempre vai te dar o melhor conselho, sempre vai te dar a melhor direção. Ele vai suprir agora as suas necessidades, diz a palavra do Senhor, em glória. Não é de qualquer maneira. Então existe um relacionamento de senhor e servo, sim, mas Ele eleva esse relacionamento ao nível de amizade. Ele fala, vocês não são mais chamados meus servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos, porque a tudo que o Senhor faz, Ele diz aos seus amigos. É aí que o Senhor eleva o nosso relacionamento, de servo para amigo. Você ainda na sua carteira profissional do céu, está escrito servo do Senhor. Amém? Não se esqueça que o seu patrão é muito bom, mas na sua carteira está escrito servo do Senhor. Mas Ele te considera como amigo, e te chama para a conversa, e te chama para a mesa, e te chama para as direções, como Ele fez com Abraão. Mandou os anjos lá, um dos anjos provavelmente era Jesus, que ficou conversando com Abraão e falou, vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão conversa ali com Jesus, na forma daquele anjo, e diz, Senhor, tem misericórdia. Foi de 50 até 5, baixando. Se tiver 50, o Senhor não destrói. 45, 40, até 5, não destruo. Mas não tinha nem 5 justos naquela cidade. Mas olha aí, Jesus foi conversar com Abraão, o amigo de Deus, chamado amigo de Deus. Então, primeiro verbo mais importante, venham até Cristo e seja aliviado. Então, se você ainda não veio a Cristo, se você ainda sente o fardo pesado do pecado, você que ouve aí na internet, você que está aqui entre nós, talvez você ainda não entendeu que o Senhor está te chamando para uma nova carreira, para uma nova caminhada. Abandone a sua carreira antiga, abandone a sua vida dirigida pelo mundo do pecado, abandone isso definitivamente. E aprenda de Jesus, que é manso e humilde de coração, e de verdade você vai encontrar o descanso que a sua alma está buscando. E essas coisas não têm te dado esse descanso, mas o Senhor Ele te dá, amém? Glória a Deus. Agora, depois que Ele fala vinde, Ele manda ficar também. Porque
Nós viemos do mundo carregado de doutrinas seculares, coisas humanas. Nós trazemos coisas dos nossos pais, que muitas delas são boas, outras nem tanto. Mas nós trazemos uma mistura, e o gentio e o brasileiro representa bem essa classe. O gentio é uma mistura de muitas nações, de muitos credos. O Brasil, inclusive, é uma Babilônia, né, pastor? Que é uma Babilônia de religiões. Aqui você vê, às vezes, cristãos mais inocentes, que não prestam atenção, postando coisas de Chico Xavier, postando coisas de Allan Kardec, né? Colocando coisas lá nos seus status lá de outras religiões dos mormons. Que tudo tem muita aparência de santidade. Essa que é a realidade. Por isso a importância de aprender. Porque tem coisa que parece muito lógica, muito boa, mas por trás daquilo existem espíritos malignos, conduzindo uma massa de pessoas para o engano. Porque é a Bíblia que diz, eles agem como aparência de santidade. Tem uma grande aparência de santidade. E eu não estou aqui criticando religiões no sentido de obras, porque obras todos devem fazer, e fazem muitas boas obras, inclusive. Não tenho nada contra as boas obras. Estou falando aqui de salvação. Estou falando aqui o que realmente a sua alma precisa. Então nós precisamos ter o entendimento da doutrina do Cristo. O Cristo, o Salvador das nossas almas. Não uma doutrina secular, porque a Bíblia, ela é única e imutável. Desde sempre ela é a mesma. Porque os homens mudam, a cabeça da humanidade muda, a sociedade muda, a cultura muda, mas a Bíblia não muda. Hebreus 13:8 diz que Jesus, ele é a palavra, amém? João diz, no princípio ele era o verbo, ele é a palavra. Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não mudou, ele continuará. E há uma relativização da palavra do Senhor nos nossos dias. Por isso a importância de ficar. Agora eu vou dizer o que é o ficar. Para aprender. Quando Jesus termina a sua obra aqui na terra como homem, morre na cruz e ressuscita, vive 40 dias ainda aqui, aparecendo para várias pessoas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ele está agora reunido ali com 500 pessoas, segundo diz lá em Coríntios, e agora ele fala as últimas instruções aos discípulos. Ele diz a eles, fiquem em Jerusalém, até que, do alto, vocês sejam revestidos de poder. E aí, então, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, que é aqui nesse lugar, mais próximo, quanto em Judeia, que é o em volta, em Samaria, um pouco mais distante, e até os confins da terra. Então ele diz, fique. O que é o fique, igreja? É você aprender a doutrina de Cristo. É você conhecer a vontade de Deus através da palavra do Cristo, através da palavra do Senhor, para que a gente não repasse costumes antigos. E a relativização da Bíblia está muito forte. Nós estamos, como eu sempre digo, chegando aqui ao fim dos tempos. E um dos sinais do final dos tempos é o ecumenismo mundial e ser uma coisa plenamente aceitável. Nós temos visto reuniões do Papa Francisco com líderes muçulmanos, líderes árabes, líderes judaicos, para que um governo, olha para mim que eu sou mais bonito, um governo mundial, desculpa pastor, um governo mundial seja estabelecido. É necessário que as religiões se conversem, que as religiões tenham um só pensamento de eleger o filho, o iníquo, o homem da impiedade, que eles aceitem este homem. Então é necessário que exista uma igreja covarde, é necessário que exista uma igreja ecumênica, é necessário que exista uma igreja ignorante, para que aceite tudo isso.
Então nós vemos a cada dia mais grandes igrejas cedendo a uma Bíblia cultural e não uma Bíblia estática. Ali como ela foi escrita é como é. As doutrinas estão sendo modificadas para aceitar a pressão social que nós vivemos hoje. Quantas igrejas já aceitaram e já têm ordenanças de pastores LGBT? Por quê? Não, pastor, isso é uma questão social. Foi naquela época que era um problema. Hoje não. O que não pode é ser promíscuo. Mas tendo um só, um homem tendo um outro homem só, ou a mulher tendo uma mulher só, não tem problema. Isso não é porneia, como diz na palavra. Não, não é. Isso é o quê? Relativização da palavra. E você encontra em textos da palavra, no Novo Testamento, de que tanto os mentirosos, quanto os efeminados, quanto os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Está lá, está claro. Não tem como interpretar isso de outra forma. Mas, inclusive, o Paulo Manieri botou um post lá no nosso grupo de varões, né, sobre a Bíblia de Estudo Inclusiva, que ela é uma Bíblia que tirou todos esses versículos que falam contra o movimento LGBT. Irmãos, eu já cansei de falar, mas como está sendo gravado, eu tenho que falar de novo, né? Eu não tenho nada contra um homossexual. Ele é uma pessoa que é carente do perdão de Deus, como um mentiroso, como um fofoqueiro, como alguém que é invejoso. É pecado, isso é pecado. Precisa de perdão, de arrependimento e de conversão. Eu não tenho nada. O problema é que se eu ceder a isso, se eu ceder a essa... não, é mais fácil aceitar, deixa então ordenar pastor, conduzir ministro de louvor, LGBT, obreiro. O que eu estou fazendo? Estou deturpando a palavra do Senhor. Eu estou trazendo a relativização. Aí eu vou poder aceitar tudo. É o que acontece. E a igreja vai cedendo. Por quê? Falta essa consolidação da doutrina. Por isso Jesus falou, antes de vocês saírem falando para todo mundo do Cristo, e fica em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Porque é só através do Espírito Santo de Deus que nós podemos interpretar a palavra do Senhor. Está aí o segredo. Eu não te estimulo a fazer nada, se você não buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus. Não faça nada, porque você vai errar. Você vai fazer na carne. Você vai fazer como aqueles homens bem intencionados, sob a liderança do rei Davi, que viram que a arca do Senhor estava abandonada lá numa casa e falaram, precisamos levar essa arca para Jerusalém. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Carro de boi novinho, hein? Que ninguém fez, ninguém usou ainda. Coloca a arca no carro de boi e vamos levar. Só que não é assim que carrega a arca. A arca balançou, o servo Uzá foi segurar a arca, morreu na hora, fulminado. Por quê? Fazendo as coisas sem a direção de Deus. Então seja cheio do Espírito Santo. Aí Davi chorou, se arrependeu, e tempos depois, foi lá e fez certo. Né? Homens com varões carregando, passando nas argolas da arca, carregando nos seus ombros, e foram carregando a arca e fazendo sacrifícios no meio do caminho, adorando e louvando ao Senhor, e assim foram transportando a arca. A obra do Senhor, igreja, é como essa arca, é a presença do Senhor que a gente carrega. Então precisa ser carregado da forma correta. Por isso eu preciso ficar na igreja, participar dos cultos de oração, fazer o que diz em Mateus, no Sermão da Montanha, me fechar no meu quarto e orar em secreto, e o Pai que me vê em secreto me recompensará. Eu preciso ficar. Antes de sair, fica. Mas olha, está demorando para você ficar, hein? Está na hora de buscar mais. Está na hora de se encher mais. Sacrifica a tua carne fazendo jejuns. Isso é ficar.
É você mortificar a sua carne. É você ser mais sensível ao Espírito Santo de Deus através do que Jesus nos ensina na sua palavra. Tem reunião de intercessão aberta ao público aqui. Por que que só tem sempre os mesmos, pastora? Por quê? Porque você não decidiu ficar. Você está querendo fazer as coisas na carne. Venha orar com a igreja. Está em casa, sem fazer nada, venha orar aqui com a igreja, venha ser cheio do Espírito Santo. Tem qualquer coisa que tem na igreja, participe. E principalmente, mas não menos importante, ore em sua casa, estude a palavra do Senhor, peça ao Espírito Santo para te encher, para te tomar, isso é ficar. Aqueles homens entenderam essa mensagem que Jesus falou, e eles não saíram de Jerusalém, demorou só 10 dias, mas eles obedeceram, e em 10 dias depois dessa ordem, veio sobre eles o Espírito Santo como fogo sobre a cabeça de cada um, e aqueles 120 homens começaram a falar em novas línguas que o Senhor concedia que eles falassem. E ali naquela pregação, uma mensagem apenas do apóstolo Pedro, 3.000 pessoas foram ganhas para o Senhor, porque estavam cheios do Espírito Santo. Então a carreira cristã começa no vinde, tira o peso do pecado, recebe o jugo de Jesus e passa agora para o fique na presença do Senhor, ore, busque, seja cheio do Espírito Santo. E agora, sim, passamos para o terceiro verbo, que é o vão, ide, vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Mateus 16:15, ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Ide, fazei discípulos, ensinando-os, olha aí o ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Se eu não estiver cheio do Espírito Santo, se eu não estiver na direção do Senhor, eu vou ensinar aquilo que eu tenho, que não é vida. Porque o que eu tenho não vale nada, não presta. O que eu tenho que dizer como o apóstolo Paulo, tudo que eu angariei, tudo que eu tenho, eu considerei perda. Eu considerei refúgio, eu considerei esterco por causa de Cristo. E ele teve uma nova mensagem, uma nova linguagem. E olha, ele antes de se converter, já estava no topo vamos dizer assim, da imagem de um religioso, vamos dizer assim. Aparentemente não faltava nada naquele homem. Ele era acima da média, mas ele não tinha Cristo, não tinha o Espírito Santo. E ele só cometia erros, apesar dele estar fazendo algo, pensando que estava fazendo um bem a Deus. Ele mesmo disse, eu matava os cristãos, que eu pensava que estava fazendo um bem a Deus. Ele testemunha isso, aliás. Amém? Então Jesus fala agora. Na verdade ele fala no Evangelho, né? No final do Evangelho e depois em Atos. Então quando ele fala no Evangelho, ele traz uma orientação enquanto ele está ali com eles. E depois, quando ele vai subir aos céus, ele diz para eles esperarem esse enchimento do Espírito Santo, mas a mensagem já está dada. Vocês já sabem o que fazer depois. Fiquem até que. Aí o até que é, vocês serão minhas testemunhas. Aí agora se cumpre. Marcos 16 e Mateus 28. Que é fazer discípulos, que é pregar o Evangelho a toda criatura. Então agora sim, esse verbo, esse terceiro verbo, vão, vai fazer sentido e vai ter poder. Agora você vem aqui para a igreja, se voluntaria para ser um diácono, uma diaconisa, para você trabalhar no ministério infantil, no ministério de louvor, na intercessão, né, em outras áreas da igreja que tem tanta necessidade. Você vem, você buscou, você está buscando o Senhor, está cheio do Espírito Santo, venha com poder. Porque não é brincadeira, igreja, nós estamos carregando a arca do Senhor. A igreja representa a presença do Senhor. Então nós temos que estar realmente posicionados na presença. Não vem de qualquer jeito, é perigoso para você. É perigoso para a igreja. Mas também não fica aí encostado no seu canto chorando. E dizendo, eu não consegui, eu não tenho. Não vai buscar, porque a Bíblia diz que Deus é um Pai tão bom
tão bom, que Ele não vai deixar de dar o Espírito Santo àqueles que pedirem a Ele. Ele vai te dar o Espírito Santo. Ou se você está passando por um momento de fraqueza, você já teve o Espírito Santo, você já sentiu a presença de Deus, mas você está num momento de mornidão, de fraqueza. Eu digo a você nessa manhã, o avivamento é real e existente. Você clame, porque o Senhor virá sobre ti. Porque te abates, ó minha alma, espera em Deus, diz o salmista no momento de abatimento espiritual. E o Senhor virá sobre ti. Virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, aleluia, como diz o louvor. Oh Deus maravilhoso, busque, igreja, e você vai encontrar. Bata, e a porta se abrirá, porque a todo que busca encontra, e a todo que bate a porta se abre. Hoje esse texto vale para você hoje. Busque o Senhor e seja cheio para você ir até a presença do Senhor. Oh, glória! A importância de você levar um evangelho consolidado, você ter uma vida consolidada, é o que diz aqui, anota aí, pastor Mário, por favor, Colossenses 2, do 6 ao 10, para nós meditarmos aqui. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Então, o Evangelho, ele traz uma continuidade. Muitas pessoas entenderam a igreja como uma prestação de serviços e chegaram somente até o vinde. E parou. Eu vou no culto, eu recebo a palavra. Vou para minha casa e vivo a minha vida. A igreja não é um supermercado, não é um hospital, onde eu vou lá, pago a mensalidade e volto. A igreja é um lugar onde todos participam. E Cristo deu esse exemplo para nós. Então, continuem a viver nele, em Cristo, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Esse é o quadro, é a fotografia de quem segue, de quem serve a Cristo. Enraizado, você cria no fique, você cria raiz, você fica forte na terra. É como uma palmeira no mar, que aquela ventania quase dobra, ela encosta os seus ramos no chão, mas ela não quebra, porque ela tem uma raiz profunda, enraizado em Cristo. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Combateram os ventos, bateram as chuvas, vieram os rios e combateram aquela casa, mas ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Enraizado, estrutura, coluna, sapata, quem entende de construção, fura a rocha, difícil, dá para construir até no mangue. O Carlinhos aqui da Regina contou para mim lá como que era difícil, né? Esse pastor deve saber também, né? Construir no mangue é tudo mole. O que tem que fazer? Furar, até achar terra firme. Mas acha. Então, eu acho que eu sou considerado um mangue. Era difícil. Tive que furar muito, porque o bichinho que era ruim. Ainda tem muito a melhorar. Mas tive que furar. Faz quase 30 anos já. Mas ainda estou furando. Estou procurando um lugar mais forte ainda. Porque se eu confiar nesse mangue velho aqui, vai cair a casa. Então, enraizado. Edificado. Então a raiz não aparece. A parte mais difícil é enraizar. Ninguém vê a raiz. Ninguém vê lá o seu secreto lá. Ninguém vê o seu jejum, e não é para ver mesmo. Ninguém vê a sua oferta que você faz de sacrifício. Ninguém vê a dedicação que você tem. Você está criando raízes em Cristo. E é no secreto, é com Ele. Ninguém vê o teu momento de enchimento ali do Espírito. Mas aí o que vai acontecer? Começa a edificar agora sobre essa base que é Cristo. Você vai edificando, edificados em Cristo. E
firmados na fé. E aí o que vai acontecer? Tudo na Bíblia tem recompensa. É maravilhoso. Não é, a gente às vezes é chato, né? E fala, você não faz mais que a sua obrigação. Tem que receber nada. Né? Nós somos assim, né? Mas Deus não é não. Deus, Ele te dá muita alegria. Ele te dá muito prazer. Deus, Ele te recompensa com bens materiais. Deus, Ele te recompensa com saúde. Deus, Ele te recompensa com a presença dEle, que é maravilhosa. E aqui ele termina esse pedacinho do versículo dizendo, transbordando de gratidão. Eu só posso transbordar de gratidão se eu estiver mega feliz. Então você vai estar mega feliz. Ainda que o seu cônjuge diga assim, ô Jó, você perdeu tudo. Você ainda retém sua sinceridade, cabra ruim. Estou na nova tradução do Marcelo de hoje. Amaldiçoa seu Deus e morre. Ali você vê um homem transbordante de gratidão. Mulher, como uma louca você fala. Não chamou ela de louca não, ele falou como uma louca. Como uma louca você fala. Receberia eu o bem de Deus e não o mal? Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é transbordar de gratidão. Independente da circunstância. Jó, nesse momento, estava recebendo a chuva forte, a tempestade. A comporta da represa rompeu e veio toda sobre a casa dele naquele momento. Mas a casa do Jó estava sobre a rocha e não caiu. Ainda que a pessoa que ele mais esperava o apoio, não deu apoio. Então não espere o apoio humano, porque o teu apoio vem do Senhor. Edificados nele, enraizados nele. Amém? Então, o FIC vai fazer isso com você para você ir e passar algo sólido para as pessoas. E aí ele fala, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então, por estar em Cristo, nós recebemos toda a plenitude do poder de Deus. Então, você vai agora com poder. Você vai fazer a obra do Senhor agora cheia do Espírito do Senhor, e nada vai te abalar. Você vai agora entender quando vier uma filosofia que é vã, ou seja, é passageira, é vaidade, passa, é cultural, é algo do momento. Não ceda às filosofias que estão como um câncer invadindo as igrejas. Continue indo e pregando o mesmo evangelho que Jesus ensinou 2000 anos atrás. Ele não muda, é o mesmo. Continue enraizado neste mesmo. Não tente adaptar a mensagem do evangelho. Você pode ser sábio, fazer como o apóstolo Paulo. Fiz-me de judeu para ganhar o judeu. Fiz-me de como se não tivesse lei, mesmo tendo lei, para ganhar os que estão sem lei. Isso é diferente, não confunda. Você ter uma linguagem que adapta para que você seja compreendido. Mas é a mesma mensagem. É a mesma. Amém? Não mude, porque Cristo não muda. Parece que não é necessário essa mensagem. Parece que não é, mas é. Porque o bombardeio é tão grande. Um grande amigo meu, de muitos anos já, está balançado com a questão do LGBT. Porque a explicação que ele recebe é muito filosófica e parece muito fundamentada até biblicamente. Mas é filosofia vã e enganosa. Biblicamente é condenado, infelizmente. Queria eu que não fosse. É mais fácil, né, pastor? Era mais fácil para nós. Não é para que combater, é mais fácil. Mas não tem jeito, é a Bíblia. E por amor, eu tenho que falar a verdade. E vocês, por amor, têm que falar a verdade.
A verdade dói, mas é a verdade que salva, é a verdade que cura, que liberta. Cristo é a verdade que liberta. E a mensagem do Cristo não é adaptável. O ID não foi fácil para aqueles homens, eles morreram. Eles foram crucificados também, lançados aos leões, porque não adaptaram a mensagem, porque a cultura da época dizia: não, cristão, basta você dizer que o imperador é Deus e está tudo certo. Você não vai ser lançado à cova dos leões. Basta você fazer aqui não precisa falar nada, você só se dobra aqui quando o imperador passar, que está tudo certo. É cultural, não tem problema. Eles não me dobrarei diante de nenhum outro ídolo. E por causa disso eles eram mortos. E por que a igreja moderna acha que vai ser diferente conosco? Não pode ser. Nós temos que ir com uma única mensagem: arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependa-se. Pecado tem que ser denunciado. Pecado tem que ser combatido, porque Deus não habita com pecado. Amém? Vamos lá. Então eu vou por todos os lugares. O perigo de você não ir, de não dar fruto. É perigoso você ficar lá no vinde e não fique. É preciso ir, igreja. Jesus estava caminhando e viu uma figueira distante e estava com fome. Procurou fruto nela e não tinha nenhum, apesar dela estar toda bonitona. Ele amaldiçoou a figueira e ela murchou e nunca mais produziu nada. É forte, mas é a Bíblia que diz. Então eu e você precisamos dar fruto, porque também diz em João: eis que o machado está posto à raiz de toda a árvore. Diga comigo, toda a árvore. A árvore que não dá fruto, disse a palavra, eu cortarei e lançarei no fogo. Eu não posso parar no vinde, eu não posso ficar no fique. Eu preciso ir, eu preciso caminhar. E a seara é grande, como diz o pastor Mari, como diz a Bíblia. E poucos são os ceifeiros. Recebe um pouco desse galardão, meu irmão. Coloca a mão no arado. Já está cheio já? Está buscando? Está um pouco parado ultimamente? Você está um pouco amornou? Eu vou dizer para você que do dia para a noite o Espírito Santo vai te avivar e você vai ser cheio novamente. E o RH aqui vai ficar lotado. E o céu vai ficar cheio de almas para o Senhor, através do teu trabalho. Talvez você não tenha um chamado para essas quatro paredes. Talvez você tenha um chamado para ir lá fora. Vai então, é tão necessário, tão importante. Lá na faculdade está precisando de pregador também, né, pastor? Lá no teu trabalho está precisando de pregador, na sua família está precisando de pregador, aqui na rua está precisando de pregador, lá no Salva está precisando de pregador, em todo o mundo, porque Jesus traz uma ação de movimento. Vão, enquanto vocês estão andando, enquanto vocês estão vivendo, é no gerúndio que está esse verbo, ou seja, é algo contínuo, não é algo que faz e acaba, é durante toda a sua vida. Preguem o Evangelho, ensinem e façam discípulos, é uma ação contínua da nossa vida. Então, tanto dentro como fora, esse trabalho é importante, porque senão nós estamos infrutíferos no reino do Senhor. E, olha que coisa linda, João 15:8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Você santifica o nome de Deus, você glorifica o nome de Deus através do seu fruto. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente às vezes não entende o que é para fazer. Então, uma das coisas ali que Jesus está nos ensinando, de santificar o nome de Deus, porque Deus já é santo, não tem como eu deixar Ele mais santo, é glorificar, é trazer luz, é trazer glória ao nome de Deus, através de uma vida frutífera. Amém, igreja? Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto
e assim serão meus discípulos. Então eu não sou discípulo de Jesus por chegar na igreja e aceitar o vinde. Eu não sou discípulo de Jesus por chegar na igreja e ficar no fique. Eu sou chamado discípulo de Jesus por eu dar fruto. E é claro, se você ainda está na fase do vinde, na fase do fique, o fruto que você está dando é o fruto de crescimento ainda. A árvore está formando raiz, está crescendo, então está dando fruto. Você está naquela fase. Mas já passou da fase, você tem que dar fruto para ser chamado discípulo de Jesus. E finalizando, o último verbo está em Atos 1:10, que depois que ele manda vir, manda ficar, manda ir pregar o evangelho, ele fala o verbo agora, esperem. Porque aqueles homens ficaram abismados, olhando para o céu, eles viram Jesus subindo em Atos 1, e ficaram assim, com os braços cruzados, acredito eu ali que vários minutos ali, olhando para o céu, e de repente a Bíblia diz que aparece 2 varões vestidos de branco, 2 homens, 2 jovens vestidos de branco, e fala, varões galileus, por que vocês estão aí olhando para o céu? Do mesmo jeito que vocês viram ele subir, ele voltará. Então é o tempo de espera. Eu tenho que viver a minha vida aqui na terra, lembrando que Jesus está prestes a voltar. Todos os dias eu tenho que estar esperando a sua volta. Essa é a atitude do cristão. Diz aqui, este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, uma igreja viva, uma igreja avivada, é uma igreja que espera a volta do seu Senhor todos os dias. É a alegria. E olha, diz o apóstolo Pedro, alguns dizem que Cristo tarda, mas a sua promessa não tarda, ele a cumprirá. Ainda que alguns a tenham como tardia, porque Deus não quer que nenhum se perca, antes que todos venham ao conhecimento da verdade. A vontade de Deus é salvar, por isso parece que está demorando, mas é porque Ele quer salvar, é porque Ele já poderia ter consumado tudo, poderia, mas sabe aquele parente que você ora, aquele filho que você ora, aquela pessoa que você evangeliza, Ele ama aquela pessoa como Ele te ama, e Ele está estendendo um pouco mais, porque Ele quer salvar essas pessoas. Mas vai chegar uma hora que vai chegar no limite. Diz a Bíblia que existe uma taça. Lá em Êxodo, lá em Gênesis, a gente vê que Canaã não foi destruída nos tempos de Abraão, porque a taça de pecados dele ainda não tinha sido cheia. Então Deus, acredito que tem uma taça bem grandona para o nosso tempo, mas ela está chegando. Temos visto sinais que está a ponto de transbordar já o pecado. O que nós temos visto na sociedade ser feito com as nossas crianças é um absurdo. A corrupção moral, eu falei já isso aqui anos atrás. A próxima regressão, não vou chamar de evolução, social que nós vamos ter, é a pedofilia ser considerado normal. Se for consensual, uma menina de 9 anos pode fazer sexo então. Isso é o próximo passo. Jesus precisa voltar para que isso não aconteça, irmãos. Eu clamo ao Senhor pelas nossas crianças. Elas têm sido deformadas desde pequenininha, desde o ventre, têm recebido bombardeios. Crianças têm sido assassinadas no útero das suas mães através de um aborto legalizado pelos países. Se eu não me engano, na Argentina foi legalizado o aborto agora. Que culpa tem aquela criança no ventre da mãe? Que culpa ela tem? Isso foi o feminismo que trouxe. Meu corpo, minhas regras. Agora, eu posso matar uma criança? Que culpa aquela criança tem? Nenhuma. Então, eu creio que está tão perto a volta do Senhor. Então, nós temos que estar com essa esperança no nosso coração. Espere no Senhor. Espere que Ele está para voltar. Esse é o último
verbo que eu deixo para nós aqui hoje. Na sua carreira cristã, venha para Cristo, fique, seja cheio do poder, vá enraizado no Senhor e pregue o Evangelho, e espere todos os dias a volta do seu Senhor, para acabar com o pecado que tanto nos aflige nesse mundo, em nome de Jesus. Amém? Fecha seus olhos, eu queria orar contigo. Se tiver um louvor, poderíamos louvar o Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco diante de Ti nossas vidas, como igreja, Pai, reunidos aqui na Tua casa para Te adorar, ó Deus, e pedir que o Senhor nos ajude a decifrar, a discernir o ponto que cada um de nós está, para que possamos, Senhor, crescer, Pai, crescer em santidade, crescer, Senhor, em direção do Senhor nas nossas vidas, crescer na carreira, Senhor, e levar esse Evangelho, Pai, ó Deus Santo, ser cheio do Teu Espírito. Paizinho, aviva, Deus, a Tua obra agora no coração daquele que está fraco, daquele que parou no meio do caminho, que está morno, que não tem ânimo mais para orar, que não, talvez nem acredita mais, Senhor, no Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai, traz a restauração, a cura, Senhor. Ó Deus, traz o entendimento, ó Deus, de que o Senhor é o mesmo, que o Senhor está disponível, que o Teu poder é real, Pai. Em nome de Jesus, aviva a Tua obra, no meio dos anos, como disse o profeta, no meio dos séculos a notifica, e levanta uma geração que não cede aos costumes dessa vida, que não cede à cultura desses dias, que não cede à pressão das pessoas, que não cede às filosofias, mas que tem uma mensagem única na sua boca: arrependam-se, porque é chegado a vós o reino do Senhor. Pai querido, restaura o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, e nos ajude a fazermos, Senhor, uma sociedade, Pai, revolucionária, Pai, através do Evangelho que salva, em nome de Jesus. Amém.